Fábio Piperno, 4 Botafogo, 1 Flamengo. Que vergonha protagonizada pelo Flamengo, Piperno. E concorda com o nosso Rodrigo Viga? Assim, o trabalho do Tite, eu sempre disse aqui na programação da Jovem Pan. Regular, na minha avaliação, regular. Mas tu era titista até outro dia, rapaz. Que história é essa? Eu critiquei o Flamengo aqui contra o Bolívar, critiquei o Flamengo, José Manuel de Barros é testemunha. José Manuel de Barros. Defensor do Tite até outro dia. Tem 1 ano de trabalho. Eu enchi a minha mão aqui. É que a gente tem que deixar trabalhar. Eu deixei o Tite trabalhar e agora estou tentando ver o desempenho do Flamengo. E o desempenho do Flamengo não me agrada. Mas é que você queria derrubar o Tite já no Campeonato Carioca. Aí eu não tinha como... Não queria derrubar ninguém. É só dizendo que eu não concordo com a filosofia dele. A seleção brasileira foi um espelho, uma bússola, um farol, uma referência para o que ia ser o trabalho dele no Flamengo. Alguma diferença? Mas ele foi para a seleção porque tinha o melhor trabalho por clubes aqui do futebol brasileiro. E quando foi anunciado como técnico do Flamengo, até o senhor que é mais crítico com o Tite, até você achou que foi uma boa contratação, que era o melhor técnico brasileiro disponível para assumir o Flamengo. Pedro, então pergunta para o torcedor do Corinthians. Tem algum aí na mesa? Deve ter, né? No estúdio com certeza tem. O corneteiro, o pessoal do Twitter, qualquer um, não importa. Quem tem saudade do Tite no Corinthians? E olha que o Corinthians tá numa draga danada, hein? Entrou em depressão, ficou muito triste que o Tite foi pro Flamengo, que tava para ir pro Corinthians, né? Rolou até uma disputa aí, uma possibilidade de um retorno do Tite ao Corinthians. Tinha torcedor do Corinthians na expectativa pelo Tite, sim. Tá rindo à toa agora, Pedro. Tá respirando aliviado, tá rindo à toa, mesmo sofrendo. Ó, até um corintiano aqui no Switch tá falando aqui no ponto, ó. Volta, Tite, volta. Tá querendo o Tite. O corintiano quer, morre de saudade. Agora, tem um monte de coisa nisso aí, né? Por exemplo, assim, veja, os elencos do Palmeiras e do Flamengo, eles são mais numerosos e eles foram superdimensionados, porque são elencos de jogadores que foram ótimos e estão envelhecendo. Então, você pega o Flamengo hoje e pega o Palmeiras, cada um deles tem um jogador que faz a diferença para o padrão do futebol brasileiro. O Flamengo com o Pedro é um time, sem o Pedro é outro. O Palmeiras com o Estevão até parece um time bom, um grande time. Você tira o Estevão do Palmeiras, o Palmeiras vai ter dificuldade para ganhar do Vitória. Perdeu aqui em São Paulo outro dia, né? Aliás, no jogo em que o Estevão sofreu a segunda contusão. Então, quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras no Maracanã outro dia pelo Campeonato Brasileiro e o Palmeiras jogou com poucos titulares, ainda eu falei naquele dia, olha, hoje é um jogo estratégico, porque é a chance do Flamengo matar de vez o Palmeiras, o brasileiro, e embalar, porque se o Flamengo tivesse vencido o Palmeiras aquele dia, o Flamengo abriria 6 pontos com um jogo a menos, podendo chegar a 9. Então o Palmeiras não ia alcançar nunca mais. E era outro jogo sem o Estevão. O Flamengo não conseguiu ganhar, empatou. Ontem era um Flamengo sem o Pedro, porque quando o Pedro machuca lá no Maracanã, assim, eu vi aqui pelas mensagens torcedores do Flamengo desesperados, do tipo, meu Deus, agora a casa caiu, o que nós vamos fazer? Então, o que nós vamos fazer mesmo? Porque é óbvio que o Flamengo não é um time ruim sem ele, mas é um time com outro poder de fogo, muito mais reduzido. Então, aí vai ter que jogar mais como equipe, não vai ter aquele cara para definir. O Flamengo vai ter que buscar soluções mais coletivas. Não está conseguindo fazer isso. Agora, tem uma outra coisa no Flamengo que me chama a atenção, já desde o começo do ano. E mais ainda agora. Nunca foi coletivo, Piperno. O Flamengo nunca foi coletivo, Piperno. O Flamengo sempre dependeu do lampejo, da inspiração dos seus jogadores. Essa é a minha crítica que eu venho fazendo ao Tite há muito tempo. Desse esquema posicional, ele depende do lampejo dos jogadores. O Flamengo nunca teve cara de time de futebol, de coesão, de rotação, de pegada, de marcação alta, Piperno. Desculpa te cortar. Então, essa é a grande dificuldade do Flamengo. Além da preparação física e da preparação médica. O Flamengo, Viga, nesses últimos 2 anos, desde que saiu o Dorival principalmente, se acostumou muito a achar que os seus melhores jogadores, por ação individual, vão resolver em algum momento. É o Arrascaeta, que já
está em claro declínio técnico e físico, principalmente, e o Pedro. Agora, tem uma outra coisa importante no Flamengo, e para isso eu não tenho explicação, e até hoje também não ouvi uma explicação razoável. O Flamengo revela uma série de ótimos garotos da base. Eu não sei o que está acontecendo na transição, que esses meninos eles estão ficando muito aquém da expectativa. O Vitor Hugo, que você citou, era um deles. O Wesley começou bem, enfim, tem um monte. Eu não sei o que está fazendo, o que está acontecendo, que esses meninos eles não estão vingando. É um caso diferente dos garotos que o Palmeiras revelou. O Palmeiras vai se mantendo em alto nível, não é mais por conta da velha guarda. O ano passado, quem resolveu o campeonato foi o Hendrick. Esse ano, além do Estevão, o Vitor Reis aparece muito bem. Então, me parece que os dois estão tratando de formas muito distintas essa transição para o time de cima. E, Bruno Prado, o Flamengo ainda não venceu nenhum concorrente ao título do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas, 2 empates contra equipes do G4 da competição. Empatou com o Palmeiras 0-0. Tinha perdido para o Botafogo já no primeiro turno 2-0, perdeu ontem 4-1, 2-1 para o Fortaleza e 1-1 com o Palmeiras. Bruno Prado. Ontem foi o pior jogo do Flamengo na competição. Assim, é uma coisa que o Piperno falou que eu acho interessante, né? Que a gente falou um pouco sobre isso em outros programas, né? Do Palmeiras e o Flamengo, né? Eles estão com... O Palmeiras e o Flamengo, eles conseguiram, pela situação financeira deles, manter um elenco por muito tempo, acima do normal na história do futebol brasileiro mesmo. Tem times que são muito marcantes no futebol brasileiro que duraram 2, 3 anos, não mais que isso. E o Palmeiras e o Flamengo, até por uma situação financeira hoje mais forte, é difícil times médios da Europa tirarem jogadores deles. Então, eles mantiveram o elenco ali por 4, 5 anos, mais ou menos, até um pouco acima do normal. E esses elencos estão envelhecendo. E aí é uma troca de jogadores. Que o Palmeiras está passando esse ano, o time que jogou contra o Botafogo, que na teoria é o time titular, é um time bem diferente. Tinha Maurício, tinha Giai, o Vitor Reis, que é um garoto que chegou agora, o próprio Vanderlan é um garoto, o Estevão é titular desse time, é a principal estrela do time hoje, é um garoto que começou a jogar com frequência esse ano. E o time do Palmeiras tem ainda no seu elenco vários jogadores que jogaram a final contra o Santos no Maracanã, referente à temporada 2020, que já era início de 21. Só que muitos deles hoje já não conseguem mais serem titulares ou jogarem no mesmo nível. E o Flamengo também passa por esse processo, né? Muitos jogadores que remanescentes de outras conquistas, Gabigol, Bruno Henrique, já, cada um pelo seu motivo, já não estão bem. O Everton Ribeiro saiu no fim do ano passado, o Felipe Luiz aposentou, o Arrascaeta é um cara que oscila muito na parte física. Então, são times que estão num processo de mudança e estão com dificuldade, os dois, né? Ainda assim são competitivos, mas estão com dificuldades. E o outro processo é que os outros tiveram que correr atrás do Palmeiras e do Flamengo, porque eles estavam muito dominantes. Eles dominam o futebol brasileiro, ganharam 6 dos últimos 8 brasileiros e 4 das últimas 5 Libertadores. E aí outros times hoje estão brigando muito perto deles. A alternativa ou virar SAF e ter um investidor, caso do Botafogo, que é o que está no segundo ano brigando, caso do Bahia, que tem muita possibilidade de classificar para uma Libertadores e daqui a pouco, dependendo do investimento, pode brigar por títulos. Caso do Cruzeiro, que também pode ir para a Libertadores e dependendo do que o Pedro Lourenço quiser fazer, pode daqui a pouco também brigar por títulos. E outros com organização, que aí é o caso mais do Fortaleza. Que aí eu não sei se na reta final vai conseguir. Principalmente, concordo muito com o que o Zé falou, se o Botafogo for eliminado quarta-feira pelo Palmeiras, ele é o grande favorito a ganhar o Brasileiro. Se ele estiver na Libertadores, aí eu acho que tem mais briga. Se ele for eliminado, eu acho que ele é o grande favorito, a não ser que abale muito no emocional. Se o emocional não abalar tanto, ele deve levar o Brasileiro se ele for eliminado pelo Palmeiras. Então é um processo que os times estão passando e o Flamengo está passando por isso, mas é um time que, na parte física, está chamando muita atenção. E aí não tem jeito, aí tem que discutir por que fisicamente o time está estourando tanto, mas no momento atual de emergência não vai ter jeito, ele vai ter que escolher. E na escolha, a minha seria abrir mão da Copa do Brasil. Mete reserva lá e tenta jogar as duas que tem ainda. Se for nas 3, ele não vai conseguir competir nenhuma delas. Olha aí, eu tô com vocês. A gente já tinha alertado para o mês de agosto, decisivo para o futebol brasileiro. E o jogo de quarta-feira ainda mais decisivo, porque Botafogo e Palmeiras podem ficar apenas com o Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, do jeito que está jogando, se sair da Libertadores, se for o caso de sair da Libertadores,
E eu acho que o Botafogo é favorito pro jogo de quarta-feira, hein? Tô achando que o Botafogo é favorito. Mas se sair, se for o caso de sair mesmo, eu acho que o Botafogo arranca rumo ao título do Campeonato Brasileiro, Zé. Se você seguir na teoria do Tite, o Palmeiras leva vantagem na quarta-feira, que o Botafogo utilizou todos os titulares em 2 partidas consecutivas. O Palmeiras mudou. Alguém concorda, Zé? 6 jogadores de um jogo para outro. Alguém além de mim discorda dessa teoria ou virou conta da carochinha? Então, deixa eu me aprofundar um pouquinho. Aquilo que você falou. No futebol brasileiro, Fortaleza, Botafogo, Bahia, Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras e Grêmio jogaram mais que o Flamengo nessa temporada. A grande questão é quando jogam brasileiros contra outras equipes da América do Sul, né, contra os outros países, até contra os argentinos. A diferença é assim, os brasileiros quase 50 jogos e os argentinos em torno de 30. Em alguns 36, outros 32, em alguns países menos de 30 jogos. Então, isso é muito evidente quando você compara os clubes brasileiros com os clubes dos outros países da América do Sul na Copa Libertadores da América. Mas aqui, aí vai da competência de gestão de cada um. Por exemplo, se você comparar Flamengo e Palmeiras e Flamengo e Botafogo, vamos pegar o Botafogo de ontem. O Botafogo trabalhou melhor a janela. O Botafogo primeiro já tinha 2 contratações para chegarem agora em junho, julho, feitas no começo do ano, em janeiro. E fez outras. Ele perdeu o Júnior Santos, jogador importantíssimo da equipe. Sim. E o Eduardo, jogador fundamental. Ninguém está falando da ausência dos dois. Por quê? Porque ele conseguiu suprir essas ausências, fazendo um grande mercado. O Botafogo trabalhou bem esse mercado. E apesar de ter poupado lá em Caxias, essa coisa toda, tem mais peças. O Botafogo, se troca os 2 volantes, você não sente tanta falta assim. São mais ou menos do mesmo nível. No ataque, também. Você pode mudar os jogadores e o Botafogo mantém. Ontem, Matheus Martins entrou, né? O Luiz Henrique saiu, não entrou exatamente no lugar dele, mas, cara, o Matheus Martins entrou, fez 2 gols. Zé, o acima da média do Botafogo, o acima da média do Botafogo, o Luiz Henrique, é monstro. Sim, tem que estar na seleção brasileira. Sim. Se não levar esse menino para a seleção brasileira, é covardia que vão fazer, mas acho que o Dorival, ele enxerga futebol e vai fazer isso e vai levar o Luiz Henrique. Agora, o resto do time é mais equânime ali, é mais equilibrado, é mais coisa. No Flamengo é que você tem muitas discrepâncias, é um cara que é muito bom numa posição, mas tem 2 laterais que deixou a desejar. Então, Viga, eu não sei se é por causa da história do estádio, o Flamengo resolveu guardar a caixa, não sei se de repente tinha que pagar mais pelo terreno, eu não sei porquê, mas o Flamengo está demorando muito. Os jogadores, o Palmeiras, por exemplo, os caras não se adaptaram ainda, mas as contratações vieram mais cedo, né? Já estão jogando. E o Flamengo não. E essa ausência de reforços chama a atenção porque o grupo não está funcionando. Lateral esquerda, muito irregular. E agora o Matias Vinha se machucou, só ficou o Ayrton Lucas. Na direita, nenhum dos dois, para mim, dá para jogar no Flamengo. Os dois são fracos, o Wesley e Varela. O que funciona é o miolo da zaga, ainda assim com problema. E aí é o problema, parece, do Tite, de tomar muito gol de bola aérea. Aí você vai para o meio campo, o Pulgar está irregular. Aí o Alan não joga, aí o Vitor Hugo, que devia estar agora ajudando o time nessa gestão de elenco, não consegue jogar. Aí o Lohan piorou bastante, foi lá para o sub-20 de volta. Não sei se a culpa é dele ou de treinador ou de quem que é. E aí no ataque o Gabigol esqueceu o futebol dele não sei que ano aí, em 2022 talvez. O Bruno Henrique com problemas físicos também. Não é um jogador que não está nem no mesmo nível do Luiz Araújo. Aí vem as contusões. Contusões, ok. O Flamengo perdeu 2 jogadores por contusões, parece que vai perder mais. Mas se ele tivesse trabalhado bem o mercado, talvez não estivesse reclamando tanto, né? E também essa questão de gerenciar o banco. Esses jogadores reservas do Flamengo deviam, né, estar num grau acima para ajudar o time agora. E não tem. Senhora, quem é que ajuda? O Luiz Araújo. Entrou e ajudou. Fora ele, me citem mais quem aí? O Léo Ortiz, quando é improvisado ali no meu campo, ajuda. Sim. Mas não tem mais, cara. Ou seja, eu não sei se é falta de gestão da comissão técnica, a diretoria agiu mal no mercado, já devia ter previsto isso e feito o mercado melhor, contratado. Agora dizem vai sair correndo às pressas aí para trazer 4 caras. A chance de errar aumenta muito, né? E desde quando você vem falando, eu venho falando, a mesa vem falando que os laterais do Flamengo deixam a desejar na ala direita. Não é de hoje, né? Na lateral esquerda, a gente vem falando, Zé, há muito tempo que o Ayrton Lucas é bola nas costas o tempo inteiro.
A gente vem falando há muito tempo que os volantes do Flamengo têm deixado a desejar. O Pulgar, que eu até fiquei devendo, já não devo mais, já passou lá o período do banho desnudo na praia de Copacabana. Tem o Alan, que não joga também porcaria nenhuma com a camisa do Flamengo. Você tem muitos jogadores machucados, contundidos. Você tem o Gabigol, o Carlinhos, enfim. Isso daí já estava mapeado há muito tempo, Zé. Foi o que você falou. Por que não age? Por que não movimenta? Ou então por que não usa melhor a base? É porque é ano de eleição, gente? Será que não pode deixar dívida passiva para o próximo gestor? Alguma coisa tem que ser apresentada como justificativa. O que não pode é o Flamengo tomar de 4 o Botafogo. Vou repetir. Agora há pouco estava na tarde. 4-1 Botafogo. Se fosse 7, 8, 9-1, estava baratinho. Botava a viola no saco, virava as costas, ia dormir com dor de cabeça, tomava aquele remedinho para ver se desinchava o cucuruto. Uma equipe treinada pelo Tite não sofria 4 gols numa mesma partida há 11 anos. Quando ele ainda treinava o Corinthians, foi derrotado pela Portuguesa em 2013 pelo placar de 4-0. E com exceção do Carioca, o Flamengo de Tite apenas nesta temporada já atingiu as mesmas 8 derrotas de Sampaoli, com 6 jogos a menos na comparação. Foram 8 derrotas do Tite em 33 jogos, sem contar o Carioca. O Sampaoli teve 8 derrotas em 39 jogos. E o Flamengo também não confia, Pedro? Você confia, Pedro? Você confia nesse Flamengo? Eu vou tirar todos os números e vou botar tão certinho os seus números. Você está preciso. Tira para lá. Tira as estatísticas todas, de derrotas, de número de jogos, de gol sofrido, bola aérea na área do Flamengo, é um Deus nos acuda. Tem um cara lá de 2 metros, de 3 metros, tem um cara lá que parece aquele bonecão de Olinda e não consegue tirar de cabeça. Então, isso é problema de treinamento. Você confia nesse time do Flamengo, Pedro? Ou você também está com essa sensação de que o pior está por vir? Pode ser na Libertadores na quinta-feira, pode ser no próximo confronto da Copa do Brasil, ou pode ser mais uma hesitação no Campeonato Brasileiro. Se jogar essa bolinha, não vai ganhar nada em 2025. E aí vai ter que refletir. E aí vai ficar preocupado com as urnas? Eu não confio no momento, ainda mais porque tem desfalques consideráveis, né? Vai sair agora, talvez aí... a gente torce para que não, mas o Arrascaeta deve estar passando por exames. O Pedro, ao que tudo indica, não sei se tem condições para jogar contra o Bolívar. 3 semanas fora. 3 semanas fora, né? Então, você vê. Aí tem o Gabigol também para se somar aí a esse time. Isso aí não faz falta. Entre Pedro e Gabigol, hoje o Pedro faz muito mais falta do que o Gabigol. Mas dentro das opções que tem o Tite, dos jogadores que fazem a diferença, Pedro e Arrascaeta são desfalques consideráveis. Com eles em campo, a gente sabe que o Flamengo, nessa temporada, já não vem performando aquele futebol, imagina sem os dois. Então, por isso que eu tô, assim, com o pé atrás em relação ao Flamengo, que vai ter que contratar, não é, Viga? O Flamengo aí tá Desde que não seja o Carlinhos da vida, né? Desde que não seja no nível do Carlinhos. O que justifica o Carlinhos no time do Flamengo, Pedro? Eu achei que quando ele entrou diante do Bolívar, achei que ele entrou melhor no jogo do que o Gabigol. Carlinhos, tá? Pra perder gol, né? Mas ainda assim fez alguma coisa. Achei que ainda assim ele fez alguma coisa. O Gabigol tá correndo pro lado errado. De uma coisa tem razão. É até injusto cobrar o Carlinhos tendo o Gabigol, né? Gabigol não dá pra comparar, né? Se a gente for cobrar alguém, tem que cobrar o Gabigol, que é uma piada de mau gosto. Agora tá machucado. Mas o que o Gabriel Barbosa. O que o Gabriel Barbosa tá fazendo é piada de mau gosto. Cara, ele tem 10 vezes mais bola do que tá mostrando. Tá jogando nada e não melhora, não evolui, não acontece nada. E o Michael tá pra chegar no Flamengo, não é, Rodrigo Viga? As informações, pelo menos, dão conta de que tá bem encaminhado aí o Michael. E agora se torna mais urgente, mais premente, né, Pedro? Porque o Flamengo tá na carência de jogadores de frente, né? Jogadores externos, extremos, né, como se diz hoje em dia, para ir ponta. Esquece essa porcaria, porque quem convencionou isso também, eu não concordo com o jeito que pensa futebol. Mas vamos lá, não tem o Cebolinha, que só volta em 2025. O Bruno Henrique é isso, né? É um jogador que tem talento, mas precisa jogar e precisa que a bola chegue nele. E não viu o Tite, que o principal alimentador, o abastecedor
vai jogar como zagueiro correndo atrás da velocidade do Botafogo. O cara que me aposta no Wesley para ser a solução dos problemas, sincero, honestamente, eu não sei o que está passando na cabeça dele. Então precisa realmente de um Michael da vida, precisa de jogadores ali para o setor de meio de campo e precisa também de um suplente para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é jogador ruim? É mau jogador? Não, não é um mau jogador, mas é um péssimo marcador. Repara só, Pedro, quantas bolas entram nas costas do Ayrton Lucas. Ontem o primeiro gol com 2 minutos do Botafogo foi nas costas de quem? O pezinho do Davi Luiz estava dando condição. Foi nas costas de quem? Do Ayrton Lucas. Todo jogo, toda rodada, toda competição é uma água. Está sempre fluindo. Então, eu, se fosse o dirigente, contrataria jogadores para o meio de campo, inclusive ali para a volância, um lateral esquerda e uma rapaziada lá para a ponta. Agora, quem vai ao mercado famigerado na base do desespero e o outro lado, sabendo que tem bufunfa no caixa, vai ter que gastar mais do que era necessário. Ou seja, cadê a gestão? Cadê o planejamento? A gente fala, dizem que querem ser profissional, mas estão muito mais perto do amadorismo do que do profissionalismo, Pedro.